Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 27 do livro Ícaro Redimido. Mas, como eu sempre peço, vamos fazer uma troca. Eu narro o livro para vocês e vocês deixem o seu like, deixem um comentário, compartilhe o canal se possível. E se você está chegando agora, não é inscrito, se inscreva. Isso tudo faz com que o YouTube indique meu canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento vá mais longe, ok? E se você também quiser me seguir lá no Instagram, o arroba é fascinante.mundo.invisível, certo? Então vamos para o capítulo. Contenda inútil. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Lucas 9,46. Os grandes erros que comumente enxovalham nossa consciência se nos fixam na memória espiritual de modo indelével e passam a habitar nosso interior, quais fantasmas de agonias, exigindo-nos todos os esforços para o seu reparo. Dessa forma, o remorso se avoluma no espírito em vias de atingir a maioridade, assomalhando-se-lhe qual os mais pungentes acúleos do constrangimento, diante de si mesmo e da lei. Embora o espírito, sensibilizado pela evolução, sofra muito mais pelos seus erros do que aquele que ainda age nas sombras da ignorância e da rebeldia, tal dor lhe é salutar recurso de recuperação, permitindo-lhe ascender na escalada evolutiva, conquistando novos limiares de felicidade e equilíbrio. A culpa, se bem aproveitada, é defesa segura contra o continuismo de antigos vícios e hábitos que alimentamos ao longo dos séculos, perpetuando-nos a condição de doentes da alma. E como toda emoção, sua simples elisão dos planos conscientes é ilusório recurso de alívio, adiando a imprescindível arbitragem da lei. Inteirar-se plenamente dela, conquanto aparentemente nos açoite com a pungência do arrependimento, é o primeiro caminho para configurar-lhe solução definitiva, favorecendo-nos o ressarcimento das dívidas. Por isso, a confissão, sacerdotal ou não, realizada com a sinceridade de propósitos, sempre foi ato de beneméritos auspícios para o infrator, em todos os tempos, servindo-lhe como o mais salutar estímulo para o apaziguamento da consciência. Alberto agravou-se muito com o emergir de suas recônditas culpas depois da última incursão em suas memórias. Retirado em seus aposentos, não se dispunha aos passeios diários pelos jardins terapêuticos que vinha frequentando, e lacrimoso, desviava seu olhar de todos que lhe dirigiam a palavra amiga, entibiado e adstrito aos próprios pensamentos. Poucos dias se passaram e Adelaide, movida por preocupações, buscou ouvir-me com respeito ao recrudescimento de seu estado. Nosso irmão piorou muito. Há muitos dias não o víamos tão abatido, dizia a amiga, algo pesarosa. O que eu temia aconteceu. Seu quadro se agravou. Os pontos fracos integrantes de sua personalidade, assoalhados em nossa análise, doravante se encaminharão para o seu fortalecimento. Porém, apoiados em novos e salutares propósitos que dispensem as defesas equivocadas da arrogância, na imposição do bem-estar íntimo. Fizemos até o momento o que nos era possível. Aguardemos agora a atuação da lei, na certeza de que a cura real não nos compete. Precisamos compreender, Adelaide, que a providência divina atua permanentemente em nós, a despeito da nossa incerteza, tomando todas as medidas de que necessitamos. Jesus nos alertou sobre isso ao se referir aos cuidados que o Pai nos dispensa, na mesma forma como alimenta os pássaros e veste os lírios. Ante qualquer agravamento da saúde, ocorre o homem ignorante e aflito a suplicar pela intercessão de recursos
miraculosos de Deus, insciente de que Ele conhece de antemão todas as nossas necessidades e sabe acudir-nos com todas as diligências urgentes e cabíveis, antes que formulemos nossos petitórios. Por isso, preocupar-se excessivamente com os males que nos acometem, como se não nos fossem cabíveis ou estivéssemos entregues ao abandono, não é atitude condizente com aquele que já conquistou a crença na amorosa assistência divina. Nosso amigo precisa desses momentos de reflexões e reajustes consigo mesmo, até que suas energias emocionais, ainda desalinhadas, acomodem-se em novo patamar de equilíbrio. Não se desespere, ele agora está perfeitamente ciente da nova realidade que o envolve e conta com forças suficientes para suportar o difícil transe das dores conscienciais em que se detém. Nossa melhor ajuda no momento é a compreensão do silêncio e o aprazimento da prece. Adelaide, contudo, não se deixava persuadir pela minha argumentação, desejosa de que interviéssemos o mais rápido possível, levando-me a prosseguir. Convém ainda entender que o amor de Deus age em nosso favor, diferentemente da pieguice que nos caracteriza a atuação no auxílio ao que sofre. Ele nos ampara, muitas vezes, em um primeiro momento, recrudescendo-nos a dor, a fim de extingui-la depois de forma definitiva. A exacerbação inicial, parecendo abater-nos a possibilidade de soerguimento, remete-nos muitas vezes ao desespero. Quando não há revolta, por não compreendermos a atitude coerciva e corretiva de sua providência. Esta sabe que precisamos da agitação das forças íntimas para fazer emergir as energias deletérias que enlameiam as profundezas de nossa alma, assim como para se extraírem as impurezas do fundo de um poço é necessário revolver-lhes as águas, turvando sua aparente limpeza. E da mesma forma, a atmosfera deve se inquietar no túmulo da tempestade a fim de se ver alijada de seus perigosos acúmulos magnéticos. O alívio que o final do processo proporciona é demonstrativo de que a comoção inicial se faz necessária e visa sempre as soluções, e não a danos. Assim funciona a lei, e por isso, quase sempre, no campo dos sofrimentos humanos, também é preciso experimentar a piora para se banirem definitivamente os seus males. Eis porque o agudizar de toda a enfermidade é prenúncio de uma resolução, e as doenças crônicas que não se agravam caminham para a incurabilidade, exatamente por perderem essa capacidade. Na esfera moral, se aplicam essas mesmas leis e os tormentos dos grandes remordimentos prenunciam o apaziguamento da consciência, encaminhando soluções definitivas, pois é da lei que a tempestade suceda sempre à bonança. Adelaide se convencia, enfim, da necessidade de esperarmos que o temporal das emoções incônditas se aplacasse na alma de nosso amigo, e o deixamos momentaneamente entregue a si mesmo, para que o penoso exercício confessional diante de si próprio e da lei o refizesse. Aguardamos pacientemente a ingerência do tempo, confiantes na ação das forças curativas que nos assistem o espírito, na certeza de que na tarefa de tratar nos compete apenas o papel de instrumentos e não de artifícios da cura. Sabíamos, contudo, que não vasculhávamos a totalidade das penúrias que lhe obstaculizavam a saúde plena, e ainda nos cabia prosseguir em busca de outros erros e suas lições. Ante seus primeiros sinais de melhora, sem denotar, contudo, completa recuperação, tornamos a nossa conversação, a fim de apressar-lhe a conquista do equilíbrio e consolá-lo como nos era possível. Guarde a certeza de que o fardo que lhe oprime a consciência será alijado à medida que você se esforçar com consciência para modificar-se, Alberto. Dizia, procurando retornar ao tema de nossa última conversa. Aceite com humildade suas faltas,
procurando sedimentar na alma as lições que a dor lhe induz, corrigindo suas atitudes para colher alegrias no futuro. Dando mostras de que a procela se apaziguava em seu íntimo, nosso paciente, enfim, continuava suas confissões, como se o recolhimento de muitos dias não tivesse interrompido nosso diálogo. Sei que trago a alma inundada por clamorosos erros. Alimentei vaidades sem limites, e tudo fiz para enaltecer meu nome entre os homens, sem que detivesse valor para isso. Contribuí com a guerra aérea e o bombardeio de inocentes. E depois cometi o maior dos pecados contra Deus, tirando-me o seu mais precioso dom, a vida. Não sou digno dos cuidados e da acolhida carinhosa que me dispensam. Deveria estar sendo consumido pelo fogo do inferno, que, no entanto, não encontrei em nenhum lugar. Trazemos o céu ou o inferno na própria consciência, meu amigo, e nesse momento você se encontra nele, embora não visualize os próprios demônios, representados pelas forças da autopunição, que lhe infligem as penas que se acha no demérito de sofrer. Deus não nos castiga. Se sua lei nos constrange com dores, é porque o seu amor nos deseja reconduzir aos caminhos corretos do devenir. Afaste de sua alma a autocondenação que destrói e erga-se para a vida. Construa em si mesmo novos valores que o tornem merecedor da felicidade para a qual ele nos criou. Tentarei, porém sinto as forças combalidas e sem ajuda não poderei soerguê-las. Devo confessar-lhes que meu orgulho ainda teima em admitir a realidade das enormes faltas que povoam minha alma. Preciso contrariar meus propósitos íntimos para trazê-las à baila e, principalmente, para expô-las à consideração dos amigos. Mas sei que se trata de uma necessidade para o meu reequilíbrio e estou me esforçando para ser o mais sincero possível comigo mesmo. Superando sua natural timidez, desnudava-se diante de si mesmo, continuando. Depois do reconhecimento de meus graves erros com respeito à guerra, senti que minha existência não tinha mais sentido e o viver tornou-se uma constante punição. E parecia que Deus, de fato, me castigava nas mínimas ingerências da vida. Em 1928, o povo de minha nação, sabendo-me doente, preparou-me outra calorosa recepção, quando desembarcava no Rio de Janeiro. Um hidroavião, batizado com meu humilde nome, deveria sobrevoar o navio que me trazia. Entretanto, precipitou-se às nossas vistas, na Baía da Guanabara, matando todos os seus ocupantes. Homens ilustres que me homenageavam. Foi um golpe brutal para minha pobre alma, que não podia tolerar mais decepções. Só podia ser mais um látego do destino, repreendendo-me as ousadias e as clamorosas faltas. Mas não é tudo, amigos. Diante do altar da consciência, devo confessar que estas decepções não compunham o meu principal tormento. Há outro ainda maior, e do qual me envergonho a ponto de escondê-lo até onde pude. Logo depois que meu Canard elevou o seu primeiro voo, quando os jornais noticiaram o memorial feito em todo o mundo, vieram me dizer-me que eu não era de fato o primeiro no mundo a empreender a façanha, que outros, 3 anos antes, já realizavam, às ocultas, experiências bem-sucedidas com aeroplanos motorizados, cabendo-lhes a primazia do invento. Denotando sinceridade de atitude diante da revelação mais pungente de sua vida, sem dúvida o ápice de suas agruras, o sentido que a barreira inicial no enfrentamento da importante questão havia sido rompida, relatou. No início acreditava que ninguém daria ouvidos àqueles que me requisitavam o título, os irmãos Rich, pois por mais de 5 anos não se teve a menor notícia deles. Os jornais do mundo não os noticiaram. Não haveria então motivos para tal absurdo, e sequer existiam provas que atestassem os acontecimentos.
como afirmavam voar desde 1903, se na exposição da Aeronáutica de St. Louis em 1904, bem próximo de onde realizavam suas pretensas experiências, ninguém os mencionava. Não se fazia a mínima referência aos seus nomes. Diziam ter uma fotografia, porém, que prova se obtém de um retrato? Era um absurdo aquilo. Entretanto, pouco depois, a dúvida foi se dissipando em favor dos embosteiros. Um golpe desleal dava-lhes o aval de que careciam. Em 1909, François Peyret, um jornalista que se dispôs a escrever a história da conquista aérea desde os seus primórdios, requisitou-me o prefácio de seu livro. Mal sabia, entretanto, que estava caindo em ardilosa cilada contra mim mesmo. Sua obra estava à primazia do invento dos americanos, e, prefaciando-a, colocava-me de acordo com a revelação. Somente me dei conta da armadilha em que caíra depois que o livro já estava impresso e distribuído. Foi um ato desleal e intolerável, e, segundo os boatos, ele havia recebido dos irmãos Rich vultuosa quantia de dinheiro para o difamatório trabalho. Profunda mágoa ocupou meu coração, da qual não pude mais me libertar, e sequer tive a coragem de revelar a alguém. Pensava em processar o traiçoeiro, porém não havia provas de que ele me ocultara o verdadeiro propósito do livro, e os amigos convenceram-me da inutilidade da empreitada. Como consequência disso, os almanaques franceses, depois de 1913, passaram a ignorar o meu nome dentre os pioneiros da conquista aérea. Estava concretizado o fato. Minha glória havia sido roubada. Fui impiedosamente varrido dos anais da história em completo descaso para com os meus esforços. Foi um golpe mortal para minha pobre alma. Hoje sei que o ocorrido molestou-me sobremaneira para açoitar a vaidade da qual doentiamente me alimentava. Eis a dor maior que não pude tolerar, a mais amarga e insuportável lembrança da qual não consegui mais me evadir. O invencioneiro era eu. O blefe estava revelado e atestado. O falso herói estava finalmente desmistificado, intimidando-me sobremaneira perante o povo de minha nação, que, contudo, prosseguia idolatrando o meu humilde nome, relutante em aceitar a infâmia sem que eu merecesse tal prova de lealdade. Minha vida tornou-se um suplício, somando-se a isso a participação na guerra e os vexaminosos fracassos do passado. Envergonhado, passei a desejar a morte como solução para os meus enormes tormentos e acabei cometendo o maior dos pecados contra Deus. Lágrimas de inconformismo abundavam em sua face, deixando-nos entrever o enorme orgulho ferido e a gravidade da mágoa estampada na memória de forma indelével. Observando a ingente chaga que se avultava em sua alma, disse-lhe condoído: Acalme-se, Alberto. Não permita que o desespero tome conta de seu coração. Enfrente com galhardia a pungente lembrança e aproveite a sábia lição que a vida lhe ofertou. Sem dúvidas, nos encontramos aqui como o ponto central de seu adestramento espiritual. Porém, há razões que justificam o incompassível revés em sua carreira de glórias, inigualáveis nos cânones da história, ferindo gravemente sua sensibilidade. Analisemos os fatos com mais cuidado, retirando deles o que nos é necessário ao aprendizado e enriquecendo-o com algumas revelações oportunas. Temos notícias de que tal contingência abateu não somente você, mas a soberania de uma nação que se engrandecia com seus surpreendentes feitos. Admitamos, contudo, que existem razões mais profundas para que você tenha se exposto a essa decepção, e cabia-lhe receber a notícia com humildade, compreendendo-a como precioso medicamento para a arrogância que lhe minava a alma, aurindo do episódio benefícios para o seu crescimento e não angústias que lhe destruíssem o ânimo. A lei de Deus conhece nossos méritos e sabe medir nossos esforços, e apenas diante dela devemos esperar a recompensa pelos nossos trabalhos,
e não perante os irmãos de jornada. Não se pode negar que você fez jus aos seus títulos, porém alimentava com eles errôneos valores de altivez, utilizando-os para sobrelevar-se acima dos demais. Eis o equívoco que a lei não tolera em nós, pois deveríamos desejar para os companheiros de jornada a mesma distinção que pretendemos para nós. Todos somos feitos da idêntica substância divina e igualmente meritórios da máxima importância. E a vida realmente nos quer grandes, porém, não na grandeza confeccionada em fatuidades, mas na realeza divina que equilibra poder e simplicidade, dispensando a doentia necessidade de se posicionar o espírito acima dos valores alheios. Eis o erro que gerou a necessidade da lição, recurso divino a seu favor, suscitando alguns curiosos fatos de seu passado, a que os homens deram pouca relevância na história de nosso amigo, e que então se tornavam mais claros. Continuei. Diante de sua imensa frustração, podemos agora entender perfeitamente por que você, quando internado em Glion, dando mostras de uma leve demência, investiu em profícuo esforço na construção de um exótico e descabido par de asas mecânicas, feitas de apenas de ganso, visando empreender o voo individual. Na verdade, você desejava ardentemente reconquistar a primazia perdida, verdade que o seu orgulho relutava em aceitar. E o mesmo sentimento o movia quando, nos seus últimos anos de vida, sentindo-se já esquecido de todos, você maquinava um impossível voo até o Polo Norte, com seu dirigível número 10, objetivando ser o primeiro homem a realizar o grande feito. Você necessitava urgentemente de novas proezas que tornassem a lhe engrandecer o nome. E também se nos esclarece a motivação oculta que alimenta os seus repetitivos sonhos de achar-se despido em público, molestando-o com arraigados sentimentos vexatórios. São reflexos dessas emoções adversas que você angariou indevidamente por longo tempo e que ainda lhe perturbam o inconsciente, exigindo reparo. Você carrega, na verdade, imensa vergonha diante de si mesmo, por se ver desmascarado perante aqueles a quem desejaria continuar nutrindo a falaz imagem do herói, sem máculas. Vergue-se diante da sabedoria divina que lhe suscita a renúncia ao orgulho vil e aceite, sem relutância, a necessária lição de humildade, embora intolerável ao espírito ainda altivo. Somente assim suas aflições encontrarão alívio, meu amigo. Ante o seu silêncio e na tentativa de persuadi-lo na realidade dos fatos, prossegui, enriquecendo minha argumentação. Sabemos que a disputa pela primazia gerou calorosas polêmicas nas tentativas de demonstrar quem realmente fora o inventor do extraordinário aparelho voador. Discussões que certamente ainda não terminaram e bem cedo findarão, pois, quando a supremacia de um povo está em jogo, todos os meios justificam a sua defesa. Há, contudo, uma realidade maior que permeia as páginas de sua história e que lhe fará bem em conhecer. Como já lhe afirmamos, a vida, em qualquer nível que se manifeste, é um processo que se realiza em dois mundos. Existe uma ativa e permanente corrente de pensamentos entrelaçando seus dois planos, e, a bem da verdade, o real condutor das descobertas que entretém o progresso humano é a esfera espiritual, enquanto que o domínio da carne é apenas o campo de sua aplicação. Por isso, é forçoso reconhecer que as grandes invenções que beneficiaram a humanidade em todos os tempos não são meras descobertas ou criações realizadas ao acaso pelos encarnados, porém, obras programadas por aqueles que nos dirigem. Assim é que não há inventores de fato no plano da carne, mas apenas homens que se colocam em condições de captarem as ideias que trafegam entre as duas esferas. A concepção do avião foi desenvolvida no plano espiritual e, em prol da verdade, não tem idealizadores no plano físico. Eis a surpreendente realidade.
Não é de se admirar o fato de que em diferentes lugares o início do século XX tenha se agitado de frenético entusiasmo pela conquista da navegação aérea? Exatamente porque os espíritos que nos conduzem movimentavam as ideias, semeando-as em todos os lugares e entre todos os povos, à espera de que frutificassem, em contato com aqueles que se achavam em condições de dar-lhes guarida e o devido desenvolvimento. Victor Hugo reconheceu isso ao nos afirmar que uma ideia chegada no seu tempo é mais poderosa do que todos os exércitos. Você e os irmãos norte-americanos, Orville e Wilbur Wright, foram os mais receptivos e aptos a recolher essas sugestões e concretizá-las no mundo físico. Apenas isso. Não somente vocês, mas todos aqueles que compuseram o rol de pioneiros e se arriscaram ou mesmo perderam a vida nas arrojadas empreitadas iniciais. Obedeciam ao comando dos espíritos. Portanto, não há motivos para se digladiarem em busca de privilégios e hegemonias que não se justificam, pois todos apenas cumpriram com o que lhes determinava a influente voz da intuição, que a ninguém pertence. Se uns chegaram primeiro do que outros, isso pouco importa, e interessa apenas a nossa vaidade, meu amigo. A contribuição de cada um perante a lei de Deus é idêntica e eivada dos mesmos valores. Alberto emudecia-se, pasmo, diante da revelação. A fim de alijá-lo das infundadas frustrações que ainda vicejavam em sua alma, agreguei. Naturalmente que você detinha valores para o desempenho da tarefa, conquistados em existências anteriores. Porém, sem a orientação do plano espiritual, nada teria realizado. Guarde esta certeza. O trabalho já estava determinado e você apenas se colocou, por mérito próprio, em condições de executá-lo. Não nos convém, portanto, pleitear unicamente para deleite da vaidade o direito dos inventos, como se fôssemos os únicos detentores do processo criativo. Como não temos a exclusividade da primazia de nada que criamos, essa reputação não nos pertence e não nos pode ser roubada. E, se convém a outros a utilizarem para o próprio engrandecimento, sejamos humildes o bastante para ceder-lhes o mesmo bem que queremos para nós. Sentíamos que Alberto, embora ainda silente, assimilava a lição, acalmando-se diante de uma compreensão maior da vida e sua real participação no processo inventivo a que se achava no direito de posse. Continuei acrescentando informações que lhe fariam bem conhecer. É preciso considerar ainda que seu trabalho, na verdade, foi um empreendimento desenvolvido pelo esforço de uma equipe de encarnados e desencarnados, sem a qual nada teria sido possível. Os benfeitores ocultos que o orientavam fizeram-lhe companhia constante aos pensamentos e habitaram seus sonhos, desempenhando papel importante em sua missão, fazendo da genialidade do amigo obra de esforço conjunto. Eles o instruíam e lhe apresentavam projetos durante o seu sono físico, quando é possível ao espírito encarnado entrar em contato com a nossa realidade, embora você não tenha guardado nítida lembrança disso. Dessa forma, podemos considerar suas invenções como fruto de inspirada intuição, oriunda do esforço de dois mundos que se abraçavam em auxílio ao progresso humano. Analise com sinceridade os seus passos no processo criativo que você se incumbiu e retire suas próprias conclusões, atestando a verdade que lhe revelamos. Embora denotasse espanto, o amigo não se animava a retrucar-me, irradiando ansiedade pela continuação do meu relato. Cuidando de ser o mais sincero em minhas palavras, ante seu olhar curioso, segui perfilando os dados fiéis que recebera do Departamento de Informações de nossa colônia, facilitando-me a argumentação. Não se pode olvidar ainda que os planadores já existiam quando você desenvolveu seu avião. Eles aguardavam somente alguém que lhes adaptasse um poderoso propulsor e tivesse coragem para elevar-se no ar.
Você apenas detinha esta condição. Conhecia os princípios da aeronáutica, que já estavam muito bem estabelecidos, e arquivara a rica experiência dos voos aeronáuticos. E ainda convém ressaltar que, como vemos em nossos registros, você não estava muito interessado em despender esforços no mais pesado do que o ar, por não acreditar em seu sucesso. Como você mesmo afirmara certa época, não cabia ao homem copiar as construções da natureza, desenvolvendo máquinas que imitassem os pássaros. Assim, continuava empregando tempo desnecessário na construção de balões, que já haviam atingido o máximo possível de aprimoramento para a época, atrasando os seus passos na empreitada do avião. Os espíritos que precisavam do seu trabalho estimulavam-no ao caminho correto, porém você, obstinadamente, recalcitrava, acreditando ainda na superioridade dos dirigíveis, investindo na realização de um aparelho híbrido, uma espécie de balão alado, que não seria em nada conveniente. Foi então preciso que seus amigos espirituais o demovessem da renitente obstinação, servindo-se da sugestão de Léon Levavasseur a fim de atiçá-lo à tarefa. Sem esse estímulo, você nunca teria se empenhado nessa conquista neste momento, como não o fizera em oportunidades anteriores. Sem considerarmos ainda que você nunca relevou devidamente a prestimosa ajuda de seus colaboradores encarnados, sem os quais nada lhe teria sido possível. Denotando, enfim, laivos de humildade, Alberto redarguiu. É forçoso reconhecer que tive importantes contribuições na construção de meu aeroplano, e poucas mencionei para não obscurecer a minha participação exclusiva. E devo confessar que não confiava no sucesso do mais pesado do que o ar, concentrando ainda meus esforços nos dirigíveis, quando, ao assistir a uma corrida de lanchas, surpreendi-me com o potente motor Antoniette. Interessado em sua aquisição e explicando a finalidade para a qual o queria, Levavasseur, seu criador, de fato sugeriu-me utilizá-lo em um aeroplano ao invés de um balão, certo de que ele detinha potência suficiente para isso. Acreditei na possibilidade e animei-me a testá-la. Foi nesse exato momento que senti minha mente invadida pela ideia do veículo voador, que passou a dominar-me completamente o interesse, e vislumbrando um grande feito, passei a estudar a concretização das ideias que realmente já existiam. Assim surgiu a concepção do avião. É verdade. Não fosse isso, não teria me empenhado em sua realização. E não se pode também negar a relevante colaboração de Voisin, disponibilizado pelos seus amigos espirituais, imprescindível ao seu sucesso. Seus conselhos lhe foram realmente valiosos, e você pouco considerou isso em sua história de vida, pois seus compatriotas desconhecem o fato. E sem as habilidades de Anzani, montando os cilindros do novo motor em V, dobrando-se assim a potência, você não teria saído do chão. Não olvidando que, contrariando a decisiva orientação espiritual que o assistia, seu bizarro aparelho voava com o leme na dianteira, ameaçando gravemente sua estabilidade. A verdade me fez muito bem à alma, e lhe agradeço por ressaltá-la aos meus olhos, que nunca puderam admiti-la, temeroso de que viesse roubar a grandeza que pretendia impor ao meu nome. Não posso negar a imprescindível ajuda de Voisin, e devo confessar que ele muito insistiu, desde o começo, para que eu invertesse a orientação de meu aparelho, colocando o leme atrás. Entretanto, minha obstinação não me permitia ouvi-lo, acreditando que na frente suas aletas me ergueriam com mais facilidade, e precisei experimentar o equívoco para testar sua inviabilidade. Apesar dos contratempos, seu 14 bis voara, e você se embeveceu dos aplausos e pompas do mundo, os quais merecia, porém não convinham à desmedida elação da personalidade, e você desconsiderou a participação importante dos companheiros, por imposição de exclusivista sede de glórias.
Natural que a corrigenda destes abusos se fizesse necessária, e somente o sofrimento e a decepção poderiam lhe demover do patamar de altivez em que se projetara. Agradeça, portanto, as dores que lhe vergam a alma doente, encaminhando-a à correta posição diante da vida, meu amigo. Embora você, recalcitrante, não as tenha aproveitado devidamente. Não culpe, portanto, os reverses da vida por um roubo daquilo que você não detinha o direito pleno de possuir, reconhecendo que seus sofrimentos não se justificam. Alberto, acabrunhado, recolhia-se aos próprios pensamentos, observando as importantes lições que a vida lhe propiciara. Era preciso deixá-lo mais uma vez entregue a si mesmo, a fim de que a meditação lhe favorecesse a acalmia das desalinhadas forças emocionais. Nova tempestade se fazia indispensável, porém a bonança logo lhe seria precioso e beneplácito ao espírito aflito, forçado a admitir a inquestionável realidade dos fatos. Consideraria sua participação muito mais passiva do que ativa no processo inventivo em que se empenhara, acalmando suas infundadas frustrações e pesares. Adelaide concluiu nossa reunião com sentida prece, pedindo a Deus para aplacar em todos nós os terríveis males do milenar orgulho, corroendo-nos as possibilidades de crescimento rumo ao Pai. Sedenta de esclarecimentos, a irmã, findo o dia de trabalho, ainda me questionou ao deixar o companheiro entregue aos refolhos da alma. Surpreende-me o fato da conquista aérea ter sido empreendida por uma equipe de espíritos atuando ativamente ao lado dos encarnados. Recordo-me de ter lido informes sobre o assunto, mas não presumia atuação tão direta. Sim, Adelaide, conhecemos aqui a verdadeira história da aviação e quem de fato inventou o avião. Porém, aguardemos o desenrolar dos fatos para agregar ao nosso amigo novas revelações. Deixemos que ele acate a realidade em doses paulatinas, abandonando progressivamente a sua defectível visão dos eventos vivenciados. Todas as grandes conquistas da história terrena se dão exatamente dessa maneira. Como a decisiva participação do plano espiritual? Não há dúvida, minha amiga, todos os acontecimentos da vida planetária são assistidos e orientados de perto pelo mundo maior. Nunca lhe ocorreu os motivos que levam a história na Terra a caminhar em nítida e lógica sequência de fatos? Será por um acaso que as criações humanas sempre ocorreram de modo simultâneo em diferentes pontos do planeta? Povos diversos, em distantes locais, sempre desenvolveram ferramentas extremamente idênticas. Analisemos alguns simples exemplos. O machado de pedra, o primeiro invento do homem, foi criado em uma mesma época e era confeccionado de forma idêntica, com o mesmo material, uma lâmina de sílex amarrada a um cabo de madeira, em todos os continentes. Os artefatos de cerâmica, de ferro ou de bronze, onde quer que surgissem, na Europa, na África ou no Oriente, seguiam a mesma inexplicável verossemelhança. Sumérios e chineses, astecas e etruscos, maias e assírios, todos fabricavam utensílios e artefatos e construíam monumentos de madeira incrivelmente semelhante. E não somente na moldagem de objetos, mas também no âmbito cultural e artístico. Se observa roteiro idêntico para todos os povos. Filósofos e artistas compuseram, numa mesma época, mas em locais remotos e sem que se conhecessem, modelos ideológicos incrivelmente coincidentes. Os astecas construíam suas pirâmides como se as copiassem dos egípcios. Os profetas hebraicos ensinavam os mesmos princípios filosóficos propalados pelos pensadores gregos, enquanto Siddhartha compunha-os para os hindus e Confúcio os professava na China. Essa inverossímil coincidência que permeia o roteiro da vida nunca pôde ser explicada pelos historiadores. A verdade, entretanto, é que desde a pré-história,
Todos os inventos e todos os avanços que se realizaram na dimensão física foram sugestões do mundo maior. O itinerário terreno, minha amiga, é processo inquestionavelmente conduzido e não se dá ao acaso. Por isso, não se pode contar a história da humanidade sem considerar a participação ativa e efetiva do mundo dos espíritos. E os grandes gênios, em todos os tempos, nada inventaram. Foram apenas aqueles que se capacitaram para a leitura das correntes de pensamentos emanadas do plano espiritual, concretizando-as no mundo das formas. Rendamos humildemente graças à direção suprema da vida, que atenta às nossas necessidades. Esteve sempre presente, protagonizando o progresso na superfície do orbe. Sem sua ajuda e entregues a nós mesmos, pouco teríamos avançado, e seguramente ainda estaríamos intentando a invenção da roda até hoje. Isso faz ainda da vida um processo único e dirigido, não somente em nosso limitado orbe, porém em toda a criação, de modo que, em qualquer lugar do universo, deparar-nos-emos sempre com os mesmos modelos, idênticas invenções e ensinamentos semelhantes, pois uma mesma fonte, o influxo da mente divina, se irradia de forma igualitária em todos os seus infinitos rincões. Atenta, como sempre, ao desenvolvimento lógico das ideias e interessada no real esclarecimento das questões abordadas, Adelaide, com muita propriedade, perguntou ainda: parece-me compreender, pelas suas explicações, que nada é possível criar no reino da matéria, e, na verdade, não existiram inventores entre os encarnados, obedientes sempre às sugestões do mundo espiritual. Isso não retira todo o valor dos grandes gênios da humanidade, colocando-os como meros receptores de ideias que, na verdade, nunca lhes pertenceram? E as invenções que objetivam unicamente a destruição e a maldade são também produtos dos espíritos? Suas questões têm real fundamento, Adelaide. Compreendamos que a vida é a ação permanente de uma vontade criadora única, que se desenvolve em dois mundos, evoluindo em permanente intercâmbio de ideias que fluem e refluem entre os dois planos, em verdadeiro entrelaçamento e interdependência de valores. Contudo, desde que o espírito dominou o pensamento contínuo e passou a desenvolvê-lo com maior potencialidade após a morte, a escola da carne transformou-se no terreno de aplicações práticas e adestramento das ideias, originadas sempre no reino do espírito. Portanto, a bem da verdade, a esfera física raramente detém originalidade de concepções e descobertas, pelo simples fato de que o espírito liberto do subjugo da carne encontra-se com seu potencial criativo muito mais aguçado, nutrindo-se de maior criatividade inventiva e inigualável percepção intuitiva da realidade. Desta forma, o mundo espiritual assumiu o comando da vida planetária, passando a ser a verdadeira fonte mantenedora dos campos de ideias que entretecem a vida humana. Daqui partindo todo o conhecimento, o nosso plano passou a preparar, antes do nascimento, aqueles que se mostravam mais aptos ao desempenho da função inventiva, a se expressar em todas as áreas do pensamento humano, enviando-os periodicamente à carne, como missionários, a fim de apressar e orientar o progresso da humanidade. Portanto, em algum tempo, os gênios foram meros produtos do meio físico e aparições casuais nos cenários da vida planetária, embora muitas vezes sejam forjados na preemência de superação dos limites que obstaculizam a expressão de suas personalidades. Trazem sempre de suas experiências passadas o mérito na aquisição das habilidades a que se prestam, não sendo detentores de excepcionais e injustificáveis dons divinos. Convém esclarecer, contudo, que a criatividade humana se realiza nos mesmos moldes da mecânica mediúnica, pois as ideias irradiadas da esfera extrafísica somente são percebidas e manipuladas pelas mentes que se encontram aptas a trabalhá-las, dando-lhes tão perfeita guarida no campo psíquico que as confundem com os próprios pensamentos.
Este fenômeno, funcionando segundo as mesmas leis físicas da ressonância, coloca o receptor participando da elaboração criativa com idêntico juízo de responsabilidade e igual mérito no seu desenvolvimento. Exatamente por isso, aquele que cria ou inventa, como todo médium, não pode acomodar sugestões e concepções que não detêm potencial de gerar, tornando assim o processo intuitivo um conúbio de mentes que se entrelaçam em propósitos comuns, onde todos participam com seus inquestionáveis valores e contribuições pessoais. Isso faz de todo cientista, pensador ou gênio um intermediador de ideias, portanto, um medianeiro, na acepção espírita da palavra. Os espíritos superiores que nos transmitem correntes de sugestões, por sua vez, as captam de níveis ainda mais superiores, de modo a considerarmos que, no sentido absoluto, somente a Deus compete o ato criador em seu processo genuinamente primário e a mente divina já concebeu tudo o que se pode realizar no mundo das formas que habitamos. Entretanto, quis o Senhor que fôssemos partícipes ativos de sua obra e não meros executores de sua vontade. Por isso, em qualquer nível, desde que atinjamos as condições indispensáveis, qualquer um pode dar perfeita guarida às ideias criativas que inundam o cosmos, fazendo-se também co-criador no plano menor. Os gênios do mal, no reino humano, em todos os tempos, são igualmente inteligências consorciadas aos sicários das trevas, em serviço de destruição e maldades, em idêntico processo de funcionamento. Admitimos, entretanto, que a lei de Deus estabelece limites naturais ao desenvolvimento do conhecimento, permitindo que os seus segredos somente se revelem àqueles que conquistam a nobreza da bondade, pois a sabedoria só se adquire com dotes do amor verdadeiro. Assim, o Altíssimo protege a criação e os protagonistas do mal são cerceados pela própria ignorância, restringindo-se-lhes o desenvolvimento pleno das potencialidades. Estou convencida de tudo isso. Contudo, não fomos muito incisivos com nosso amigo, destituindo-o do valor próprio nas conquistas sobre as quais detém de fato méritos pessoais? Compreendemos que Alberto trazia importante genialidade e sua contribuição ao progresso é inegável. Entretanto, temos que reconhecer que ele, com sua grande habilidade mental, apenas tornou prático o avião e não o inventou. Suas proezas são realmente consideráveis e sua participação meritória de destaque na história humana. Contudo, ele fez disso um motivo para engrandecer a vaidade e errou ao desejar ardentemente a exaltação do próprio nome, desconsiderando todos quantos o ajudaram. Este foi o seu equívoco e o motivo de sua desdita. Possivelmente você interprete como dura a palavra de orientação que lhe dirigimos, destituindo-o do real valor de seu trabalho. Porém, nesse momento, tudo indica ser esta a sua necessidade. É preciso que ele se recolha na humildade e promova o crescimento espiritual em nova direção. Eis nossa função nesse instante, junto ao seu desvalimento. O passado é força poderosa, a se refletir no presente em forma de continuismo, se não interpusermos nossa vontade no redirecionamento das tendências que o cerceiam. Assim, antes que o orgulho contumaz se instale novamente, reverberando-se como atitude automatizada em aviltantes hábitos personalísticos, trazendo riscos de novas quedas e dores, tratemos de impor-lhe a moderação e a modéstia como normas indispensáveis ao equilíbrio. Este é o objetivo mais nobre no serviço de orientação espiritual que empreendemos, exigindo-nos a superação do pieguismo que sempre nos caracterizou, a errônea maneira de prestar auxílio. Daí a necessidade de mostrar-lhes os deméritos, salientar suas faltas e erros, a fim de permitir-lhe o reajustamento consigo mesmo e com a lei, conformando-o nos limites imprescindíveis à saúde do espírito. Adelaide dava-se por satisfeita e partimos para a execução de outras atividades
que nos concitavam ao esforço comum, igualmente urgentes, pois a vida seguia seu séquito de necessidades sempre prementes, em muitos campos de expressão de nossas atuações, na profícua realidade do espírito.